minha biblioteca católica está disponibilizando para os seus assinantes os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, comentados por Santo Antônio Maria Claret. O que Antônio Maria Claret e Inácio de Loyola têm em comum? Além do fato de o primeiro ser comentarista do segundo. Há várias relações, mas a mais importante de todas diz respeito exatamente à importância deste texto na história da Igreja. Esse texto tem quase 500 anos, composto e editado pela primeira vez no ano de 1540. A obra de Antônio Maria Claret é do século XIX, mas há algumas relações que me interessam que sejam destacadas aqui para a gente. Inácio de Loyola, quando compôs os exercícios espirituais, o fez logo depois de ter sofrido um acidente, um ferimento, e a partir daquele momento ter se decidido por ser missionário da igreja. No coração dele surgiu uma dúvida. Como saber se este desejo que eu tenho é um desejo dado por Deus ou é, na verdade, algo fruto da minha vaidade? Preocupado com isso, resolve se retirar numa gruta em Manresa, na Espanha, onde por vários dias medita acerca disto. De onde vem este meu desejo? O que é, de fato, a vontade de Deus para mim? E ao longo desses dias em Manresa registra os passos que ele faz para poder compreender, para poder chegar a um discernimento de espíritos acerca do que era a origem, a fonte do seu desejo. Esse é, originalmente, o motivo, a razão de ser dos exercícios espirituais, que só foram, de fato, impressos posteriormente, em 1540, como eu dizia, porque os jesuítas pediam de Santo Inácio uma orientação para que eles pudessem viver uma vida como ele havia vivido. Uma vida como ele havia vivido exatamente porque começava como começara a vida de Inácio de Loyola. E como começara? Com consciência, clareza da própria vocação, resultado de um discernimento profundo, consistente dos espíritos que guiam e orientam o próprio coração. De onde vem todo o meu desejo? De onde vem todo o meu modo de me relacionar com a realidade? Mas e Santo Antônio Maria Claret? Também ele é um espanhol. E também ele viveu um drama no que diz respeito à vocação. Ele já era sacerdote no ano de 1835, quando percebeu que tinha um desejo grande de ser missionário. E desde então começa a se envolver com uma busca intensa no sentido de participar ativamente da propaganda fidei da igreja, ou seja, da propagação da fé. No ano de 1839, então, decide ir a Roma conversar com o cardeal para ver se ele conseguia um espaço como missionário. Esse cardeal, porém, estando ausente de Roma naquele momento, obriga Santo Antônio Maria Claret a esperar o retorno do cardeal. E nessa espera, ele decide, então, fazer os exercícios espirituais. Na Chiesa del Gesù, em Roma, que é justamente a igreja dos jesuítas, e fez com um sacerdote jesuíta. Ao final dos exercícios, esse sacerdote convidou Santo Antônio Maria Claret para se tornar um jesuíta, ao que ele aceitou. De 1839 a 1840, Santo Antônio Maria Claret esteve no noviciado dos jesuítas. Só abandonou porque começou a sentir uma forte dor nas pernas e, tendo procurado o superior geral, foi-lhe indicado retornar à Espanha, onde por 10 anos ele trabalhou como missionário até se tornar arcebispo de Santiago de Cuba. Mas vejam, toda essa história de semelhanças, de pontes entre Inácio e Santo Antônio Maria de Claret serve para cada um de nós. Porque este de fato é o nosso problema. Esta de fato é a questão fundamental da nossa existência. Para que eu fui criado? Qual a razão de ser da minha vida? E eu não responderei esta pergunta a não ser que eu me aproxime o máximo possível daquele que, tendo me criado, criou-me com um objetivo. Essa função do discernimento, ela não se cumpre a não ser que eu me aproxime cada vez mais e mais familiarmente de Deus. A tradição dos exercícios espirituais segue a longuíssima tradição da Igreja no que diz respeito exatamente a este caminho que se pode trilhar num esforço de união com Deus. Sim, todo esforço ascético é um esforço que visa uma união mística com Deus. Inácio não faz diferente. Ele propõe o mesmo caminho, passando por uma via purgativa, uma via iluminativa, uma via unitiva, e o faz para cada um de nós.
Porém, o texto dos exercícios é um texto complexo, difícil, ao que Santo Antônio Maria Claret, respondendo ao desejo dos seus filhos, da congregação que ele fundou, a congregação dos claretianos, ele resolveu então trazer, né, à luz uma série de comentários que ele faz à estrutura dos exercícios espirituais, facilitando o caminho de qualquer um que quisesse e que queira fazer os exercícios sozinho, em casa, no cotidiano. Essa proposta pode ser, a proposta que aqui está, pode ser feita no mesmo modelo de um exercício de 30 dias, no exercício de 10 dias, no exercício de 8 dias, ou pode ser também realizado num exercício cotidiano, ao longo de um ano. E Santo Antônio Maria Claret ajuda a gente, orienta a gente, o leitor, neste caminho. Eu queria ler 2 trechos que para mim são particularmente importantes e que dizem muito respeito a essa preocupação com relação ao tema do discernimento dos espíritos, que nada mais é do que o tema do conhecimento de si. Santo Antônio Maria Claret divide o que no texto original dos exercícios espirituais aparece quase no início, no exercício número 23, e que é o que ele chama de princípio e fundamento. Aqui corresponde, na obra de Santo Antônio Maria Claret, à segunda meditação e à terceira meditação. Santo Antônio Maria Claret divide o princípio e o fundamento para poder facilitar, esmiuçar um pouco melhor a compreensão. E é muito importante o tipo de trabalho que ele faz aqui. Eu leio para vocês um trecho da primeira parte da divisão que Santo Antônio Maria Claret fez. O texto de Inácio diz: o homem foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. A Deus Nosso Senhor, desculpe, e por meio disto salvar a sua alma. Vejam agora o início do comentário de Santo Antônio Maria Claret. E vejam o quanto isto te interessa, me interessa. Qual é a minha origem? Quem é o autor da minha existência? Este conhecimento é tão importante que não posso me omitir dele sem renunciar à minha razão natural e à religião que professo. Este entendimento me conduz, segurando-me pela mão, ao cumprimento dos meus deveres essenciais. Toda a natureza clama em alta voz que devo ao autor da minha existência submissão, respeito, obediência, reconhecimento e amor. Esse é um pequeno gostinho que eu dou para vocês do que vocês vão encontrar aqui. O texto está organizado de uma forma muito, muito didática. Inclusive, Santo Antônio Maria Claret dá uma sugestão de modo como o qual você pode se orientar ao longo de um período aqui de 10 dias. Mas o ideal é que você faça isso no cotidiano, com tranquilidade, com tempo. Ele dividiu todo o conjunto de meditações propostas por Santo Inácio de Loyola, ele dividiu em 35 meditações. E o mais interessante, o mais importante, eu diria, e que pode lhes ajudar muito particularmente, é o que se encontra no apêndice. Não que todo o resto não seja importante, mas no apêndice, Santo Antônio Maria Claret sugere algumas programações possíveis em termos de organização dos dias, caso você faça um conjunto de exercícios, esse conjunto de exercícios em 10 dias, mas não é o caso. Mas o mais interessante é o apêndice no qual ele explica como se faz o exame de consciência, o exame das faltas cotidiano, e como ele faz, como ele sugere que seja feito o exame de consciência particular. Então tem toda uma sequência de indicações precisas do que você pode fazer. Eu espero muito sinceramente que você possa se aproveitar deste livro que ao longo desses quase 500 anos a tantos homens e a tantas mulheres auxiliou no caminho de autoconhecimento, mas sobretudo no caminho de intimidade com Deus.